Olá, sejam todos bem-vindos, este é o canal Filosofia Empírica. Eu sou Edilton Santos, estamos aqui para mais um conteúdo, para mais uma reflexão. Hoje nós queremos refletir sobre o não de Deus. É disso que nós queremos falar hoje. Mas eu queria pedir a vocês que curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho das notificações. Vocês fazendo isso estarão interagindo conosco e ao você assistir esse vídeo, assistir até o final, porque aí você vai ter conteúdo para comentar e os seus comentários vão nos ajudar a aprender também. Porque esse é o nosso objetivo, aprender um com os outros. Esse é o motivo da filosofia empírica, aprender com o dia a dia, aprender com as pessoas, aprender com a vida. É disso que nós queremos. Bom, vamos lá. Entendendo o não de Deus. No Salmo 116, verso 1 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O salmista diz aqui que ama a Deus porque Ele ouve a sua voz e atende suas súplicas. Deus atende cada oração que nós fazemos. Pode ser que Ele não atenda como nós queremos, porque existem três modos de Deus atender as nossas orações. Ele atende com o sim, imediato, com o não ou espere. Portanto, Deus vai atender. Deus não atende de imediato, até porque Deus é o soberano, é o poderoso de todas as coisas. E Ele não é nenhum mordomo nosso, para fazer aquilo que nós queremos, assim que tocarmos o sino, Ele correr com a bandeja para nos servir. Não, Ele não faz isso. Ele vai fazer na hora certa, no tempo certo. Para tudo tem um propósito para Deus agir. Então, nós não podemos aqui exigir que Deus faça aquilo que nós queremos. Ele vai fazer o melhor. Pode ser que nós não entendamos de imediato, mas Ele vai fazer o melhor. Deus, Ele promete ouvir as nossas orações, mas a sua resposta depende da situação. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham duas pedras chamadas Urim e Turim, que eram usadas como sinal de resposta às orações. Êxodo 28, verso 30. Possivelmente, uma dessas pedras era o sim e a outra o não. Então essas pedras eram usadas para ver o que Deus tinha dito, se Deus iria atender a oração ou não. Deus pode dizer sim, não ou espera. Quando Deus diz sim, é muito fácil aceitar. Quando Ele diz para esperarmos, ficamos confiantes no Senhor. Mas quando Deus diz não, como é que é? Como é que você age? Precisamos entender e aceitar também o não de Deus. Segundo o livro de Jó, no capítulo 1, diz o seguinte: Jó, capítulo 1, vamos ver aqui na Bíblia o que é que diz Jó, capítulo 1, capítulo 1, verso 21 e o capítulo 2, verso 20. Capítulo 1, verso 21 diz: e disse, Jó falando, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele aqui disse que nada podia fazer, porque tudo que Deus faz tem um propósito e ele pode fazer todas as coisas. No capítulo 2, verso 10, diz assim: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Ele falando para sua esposa: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Portanto, Jó nunca blasfemou, nunca reclamou de Deus por acontecer algumas coisas na sua vida. Como é o não de Deus? Deus pode ser por um propósito, pode ser temporário ou por um motivo específico. Deus pode dizer não porque é soberano sobre tudo. Ele é soberano sobre tudo, portanto ele pode dizer não. Né? Ele tem esse direito de dizer não. E sabe o que é melhor para nós. Em sua boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele pode todas as coisas. Precisamos aceitar pela fé a resposta do Senhor e obedecer. Simplesmente obedecer, esperar em Deus. É assim que devemos fazer. Vamos aprender aqui com dois personagens sobre o não de Deus. Vamos aprender, por exemplo,
de pessoas que receberam o não do Senhor em uma oração e entenderam. Moisés entendeu o não de Deus com esperança. Deuteronômio 34, verso 4 diz assim: disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para ela. Então Deus mostra a terra prometida para Moisés. Imagine, Moisés 40 anos, tira o povo do Egito, passa aquela luta todinha, 40 anos no deserto, sofrendo perseguições, traições, impaciência, e no final, quando chega na fronteira para a terra prometida, Deus mostra a terra para ele e ele não vai. Ele poderia ficar muito bem, como é que se diz? Aborrecido, decepcionado por Deus, mas não, ele usou de outra maneira. Qual foi o nome de Deus? Não entraria na terra prometida. O nome de Deus foi para Moisés que não entraria na terra prometida. Por que Deus disse não? Porque Moisés se irou e faltou confiança. Moisés, Deus disse que ele tirasse água, falasse com a pedra para tirar água, e Moisés, irritado com toda a situação, ele bateu na pedra 2 vezes. E Deus não aceitou aquilo, portanto, faltou nele confiança. Irou-se e faltou confiança. Como reagiu para entender? Moisés buscou a esperança de que o povo ganharia a promessa. Então, Moisés ficou satisfeito e esperançoso porque viu que Deus cumpriu o que tinha prometido. O povo entraria na terra prometida. E assim ele aceitou aquele não. Sabemos da morte de Moisés. Moisés morreu, foi sepultado por Deus e o próprio Deus ressuscitou. Tanto é que os anjos disputaram com Jesus o seu corpo, porque eles queriam ficar com ele para dizer que Deus não tinha poder de ressuscitar ninguém. Portanto, essas coisas acontecem e basta termos confiança e entregar na mão de Deus. O não de Deus foi que ele não entraria na Canaã. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, porém não entrou na terra prometida. Outro que nós queremos falar aqui é Paulo. Paulo, ele orou a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne. E Deus disse, não, a minha graça te basta. E Paulo aceitou isso e aceitou com perseverança. Acreditou que Deus daria condição dele conviver com aquele espinho na carne. É assim que as pessoas devem agir. Qual foi o não de Deus? Não seria tirado o espinho da carne de Paulo. Por que Deus disse não? Para que Paulo não se orgulhasse. Como reagiu para entender? Paulo confiou na graça de Deus. Então, Paulo não seria tirado o espinho da sua carne. Paulo iria entender o que poderia ser para orgulho próprio. E Paulo confiou na graça de Deus, simplesmente na graça de Deus. Então, o que nós temos que fazer é confiar. Confiar somente, porque Deus faz todas as coisas. E por fim, Jesus entendeu o não de Deus com a cruz. Mateus 26, verso 4 diz, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, Jesus, orou a Deus que estava angustiado, e se possível, passasse aquele cálice. Mas que não fosse feita a sua vontade, sim a vontade de Deus. E aqui existia um propósito. Qual foi o não de Deus? Jesus precisava enfrentar a cruz. Era um propósito de Deus que Jesus enfrentasse a cruz, porque ele queria salvar a humanidade. Esse era o propósito de Deus. Como Deus disse não? Deus disse não porque era um propósito dele aquela morte de Jesus. Como reagiu para entender? Com oração e aceitação à cruz. Então, Jesus aceitou a cruz, morreu na cruz, porque o propósito de Deus era salvar a humanidade e Jesus aceitou o sacrifício de cruz. Portanto, tudo que fazemos, precisamos entender que Deus está no comando e Ele quer o melhor para cada um de nós. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus orou 2 vezes pedindo ao Senhor que o livrasse da dor do sacrifício da cruz. Mas Jesus
mesmo sabia que tudo fazia parte de um grande propósito para a salvação da humanidade e que ressuscitaria. Então levou a cruz, suportando a dor da crucifixão, e ressuscitou ao terceiro dia, recebendo toda a autoridade e poder. Então é isso que aconteceu. Jesus aceitou em nome de Deus, porque tinha um propósito, Deus entendia que tinha que ser assim, ele tinha que enfrentar a cruz. O propósito de Deus era salvar a humanidade e a oração dele foi a aceitação da cruz. Aceitasse a cruz, porque esse era o propósito. Esse foi o propósito dele vir à Terra, tornar-se homem para morrer na cruz do Calvário, para perdoar o pecado de todos nós, nos dar direito novamente a viver. Então é assim que acontece. Precisamos entender o nome de Deus, aceitar o nome de Deus, porque sempre tem coisas boas para recebermos desse Deus tão maravilhoso. Que nós possamos entender isso, que possamos refletir sobre isso e entender que o nome de Deus não é o mal maior, e sim, ele tem sempre algo melhor para nos dar. Entendamos isso, reflitamos sobre isso. Esse é o nosso pensamento aqui no canal Filosofia Empírica Edilton Santos.